Começa agora o DermaCast, o podcast do portal Dermatologia, sempre com a participação da nossa consultora médica, a doutora Érica Monteiro. Eu sei que todo mundo quer escutar a doutora Érica falando, não eu, mas antes de começar esse primeiro episódio eu preciso fazer um desagravo. Dizer que para nós do portal Dermatologia é uma honra trabalhar com uma pessoa como a doutora Érica. Claro que as pessoas conhecem o trabalho incrível dela, atuando tanto na parte de doenças como na parte estética, né? Os pacientes da doutora Érica são, de verdade, uns privilegiados. Mas tem um lado que a maioria não desconfia, que são duas atividades, que a doutora ela é consultora de várias das maiores empresas farmacêuticas que investem no Brasil. Então ela já presta consultoria para várias dessas empresas. E como se isso não bastasse, ainda é uma pesquisadora com muitos artigos publicados em revistas científicas. Muitos mesmo. Então é todo esse histórico, toda essa bagagem que nós vamos ter a oportunidade de levar para vocês em cada episódio do DermaCast. Dito tudo isso, doutora, muito obrigado e muito bem-vinda ao nosso programa. Para mim é um prazer estar aqui com vocês e responder as perguntas de dermatologia, que inclui a pele, o cabelo e as unhas. Muita gente esquece, mas a dermatologia cuida de toda essa área e eu agradeço muito o convite. Ok, doutor, então como eu já falei muito e as pessoas já devem estar me xingando agora, vamos começar a falar de pele então, para esse primeiro caso. E acho que a campeã das perguntas deve ser a acne, né? Com certeza. Todo mundo tem medo da boa e velha espinha. Sim. Mas antes da gente falar disso daí, tem uma coisa que você sempre fala e que eu acho bastante interessante de falar com os nossos ouvintes, que é sobre o efeito que a acne tem na vida da pessoa, né? Independente da questão da doença ou não, sempre faz esse comentário. Eu acho que seria interessante compartilhar com os nossos ouvintes o quanto a acne pode impactar na vida de uma pessoa. Exatamente. Isso é extremamente importante. Veja que em outros países fora do Brasil, como por exemplo Estados Unidos, onde a pesquisa, a técnica, o uso de medicamentos e de avançados produtos para tratamento de acne, você podia imaginar que essa questão não fosse tão importante. Mas hoje, tanto lá quanto em qualquer lugar do mundo, a qualidade de vida do paciente é o primeiro elemento que você deve considerar para avaliar o caso e também para sugerir o tratamento. Veja que às vezes é muito comum chegar um paciente no consultório que vem com algumas espinhas, algumas pápulas. O pai e a mãe que trazem geralmente um adolescente acanhado, que ele nem consegue te olhar no olho, e eles acham que é um quadro tranquilo, leve, mas na hora que você começa a perguntar para o adolescente, ele está extremamente incomodado, extremamente infeliz, aquelas pápulas, aquelas pústulas são um critério de vergonha e de isolamento social para eles. Isso é bastante comum. Então, por isso, a qualidade de vida, o impacto das lesões deve ser levado sempre em consideração. Você pode achar que o caso de acne não é grave, mas para aquela pessoa pode ser desfigurante. Acho que todo mundo conhece alguém que tinha aqueles apelidos pejorativos, né, na escola, etc. E quando começa a tratar a acne, a personalidade da pessoa parece que muda, né? Parece que fica uma pessoa mais expansiva, mais confiante. Vocês percebem isso no consultório também, quando vão fazendo tratamento ao longo do tempo com as pessoas? Sim, principalmente quando o paciente volta no retorno já com os resultados do tratamento. Então, muitas vezes a pessoa vem acanhada, cabisbaixa, muito entristecida, até muda, e quando volta, a pessoa já vem toda falante, expansiva, realmente muito feliz de poder estar fazendo o tratamento. Isso é visível. É muito forte o impacto na melhora da qualidade de vida e nas relações sociais dos pacientes, tanto na escola como no trabalho. É muito visível essa melhora. Ou seja, os pais que tem um filho ali com lesões de acne,
é importante que eles levem ao dermatologista, né? É importante que o médico veja essa pessoa. Vale a pena ressaltar isso, né, doutora? Sim, eu vejo isso pela minha experiência no trabalho no consultório há 20 anos, cuidando de pacientes com acne, e vejo também em casa. Afinal, eu tenho 2 filhos adolescentes que eu trato a acne desde que eles tinham 9 anos de idade. E você imagina que hoje eles estão, né, com 14, 15 anos. Quando aparece uma espinha, eles têm a pele muito bem cuidada, uma pele bonita, mas de vez em quando, adolescente, por causa dos hormônios, aparece uma outra espinha. Quando aparece, é assim, parece que o teto vai cair na cabeça deles. É muito interessante. Eu tive toda essa experiência durante o meu tempo de consultório e agora em casa, tendo pessoas com acne em casa. Isso é muito interessante. Ou seja, não é da boca para fora, então, tá? É doméstico também o processo. Não, é um sofrimento muito grande. Nós temos que estar muito atentos. É realmente vexatório, principalmente nessa faixa etária, que o adolescente tem tanto problema. Eles têm tantos grilos, né? Antigamente, grilos é uma gíria bem antiga, não sei se usa recentemente, mas antigamente a gente falava que ficava com grilo na cabeça, minhoca na cabeça. Realmente é motivo para ter vários grilos na cabeça, perturbando o adolescente o fato dele ter acne. Bom, aí na sua primeira intervenção você falou assim, olha, o paciente chega com acne, pápulas, pústulas. Qual que é a diferença dessas coisas todas, doutora? Ah, sim. A lesão da acne, ela é caracterizada, falando aqui um pouco mais tecnicamente, por uma inflamação no folículo pilosebáceo, ou seja, na unidade que você tem o pelo e a glândula sebácea acoplada a ele. Essa glândula sebácea produz o sebo. O sebo, ele lubrifica o pelo e também ele é eliminado na pele, deixando a pele hidratada, macia, flexível, com aspecto uniforme. Quando essa quantidade de sebo é muito grande, a pele fica muito oleosa, pode chegar a haver obstrução nessa glândula. E também você tem outros fatores que vão levar à obstrução nessa glândula. Você tem presença de bactérias, você tem aumento das células mortas local impactadas ali, como se fosse uma rolha na entrada do folículo piloso, né? O pessoal fala que os poros estão obstruídos, e também tudo isso pode gerar uma reação inflamatória. Então, a partir daí, você tem o aparecimento da acne. A acne inicial, nós consideramos que seja o microcomedão. O que é isso? É como se fosse um pequeno cravinho, que significa que a glândula sebácea está cheia de sebo, impactada, não consegue secretar isso e vão aparecer pontinhos no rosto, que vão ser pontinhos brancos ou pontinhos pretos. Os pontinhos... Doutora, só pra gente, desculpa também, mas só pra gente entender. Então é normal a pele ter algum nível de gordura. Aquelas pessoas que ficam tentando tirar toda a gordura da pele também tá errado. Sim, a pele tem algum nível de gordura. Existe um basal. Quer dizer, tem que estar aquele mínimo, aquele tantinho lá de gordura pra pele ser saudável, certo? Exatamente. E aí, de vez em quando, esse pelinho, esse folículo onde nasce o pelo, ele começa a acumular muita gordura e a partir daí é que vem o cravo e a acne. É isso, então, mais ou menos? Exatamente. Principalmente no rosto, o pelo é praticamente não visível. A glândula sebácea ela é muito grande, então praticamente você não vê o pelo, mas toda vez que você tem um pelo, você tem uma glândula sebácea. No rosto você não vê, o pelo é muito fininho. O que você vai ter são as glândulas mais importantes ali, que vão estar obstruídas com bastante sebo. Se a glândula estiver obstruída e sem passagem de nada disso para o meio exterior, nós vamos enxergar uma bolinha branca. Nós falamos que a pessoa tem um comedão fechado, que é um cravo branco. Por outro lado, se aquilo estiver totalmente impactado, você tem obstrução pelo sebo e você tem deposição ali de melanina, poluição, restos de maquiagem, também a oxidação que ocorre ali deixa aquele pontinho com aspecto enegrecido.
Então, nós vamos ter os cravos pretos. Então, a acne que inicia, geralmente tem esses comedões, mas ela pode evoluir para as outras formas inflamatórias, porque essa acne inicial nós dizemos que é uma acne não inflamatória, comedoniana. Agora, a acne inflamatória é aquela que já vai ter as espinhas, as pápulas, que são aqueles pontinhos vermelhos, podem ter nódulos, que são pequenas elevações da pele, e isso pode evoluir para lesões maiores, com infecção e até formação das terríveis cicatrizes de acne. Que é e aqui eu vou ter que falar mais, que é o famoso choquito, né? Que fica com aquela cara toda estourada, é isso, né? Que no popular as pessoas chamam. Na época, quando eu estava na escola, tinha muitos apelidados como choquito, né? Eu nem sei mais se vende esse chocolate atualmente, mas significava isso. Você ser choquito significava que você tinha todas as lesões de acne, né? Ou seja, a acne é isso, aí a pápula e a pústula. A pápula é uma lesão inflamatória, mas que ainda você não tem morte dos leucócitos, que são as células de defesa do organismo. Então, você não tem aquele aspecto amarelado, esverdeado. Quando você tem, além da inflamação, o depósito dos leucócitos, porque você teve um recrutamento aí dessas células de defesa, elas morreram ali no local, você tem a espinha. Muito interessante porque a pápula, a pústula e também o nódulo é como se fosse uma pápula gigante, uma inflamação grande, mas que está subcutânea, está bem profunda na pele. Então, todos eles não adiantam ser espremidos, tá? A espinha fechada, que é a forma de pápula que o pessoal fala, a espinha interna, né? Não adianta espremer, ela não vai melhorar. E também as espinhas que formam aquela pústula com aquele pus amarelado, se você estourar, você pode aumentar a infecção e ela pode retornar. Ela não vai se curar com você simplesmente espremendo. Vai precisar realmente de tratamento, com intervenção, seja medicamento tópico local, ou tratamento com algum equipamento de laser, ou uso de ácidos, enfim. Não vai melhorar só espremendo, pode deixar marca, isso sim. A gente está falando muito aqui de adolescente, etc. Mas a acne não é uma coisa que ocorre só na adolescência e para sozinha, ou é, doutora? Como é que funciona isso? Não, a verdade é que a acne é um processo que inicia na puberdade por causa do aumento dos hormônios que vão ativar as glândulas sebáceas. Ela tem seu auge realmente na adolescência e deveria melhorar em torno dos 24, 25 anos. Ela deveria ter uma autorresolução, uma autocura. Isso nos casos que são considerados normais. Agora, nas pessoas que apresentam piora desse quadro, ou lesões muito graves já na adolescência, ou que passados esse período não evolui para melhora, pode ter o que nós já chamamos a acne do adulto. A acne do adulto tem toda aquela condição da acne que iniciou na adolescência, ou pode iniciar na fase adulta, mas enfim, a gente tem obstrução do folículo pilosebáceo, mas nós temos outras condições na pele e na própria fisiologia do adulto, que aí nós vamos ter um quadro diferente. Diferente abordagem, diferente tratamento para o adulto, que é a acne que nós chamamos a acne do adulto. Bom, então essa acne do adulto, ela também pode deixar cicatrizes, né? Pode deixar assim, mas o que acontece é que a pessoa que tem cicatriz, além de ter a acne, ela tem uma tendência genética. Então, geralmente, começou na adolescência e já vai dar sinal de que está evoluindo para a cicatriz. Então, porque geneticamente essa pessoa é predisposta. Se a gente tem acne até mais grave, até na idade adulta, e que não evolui com cicatriz. Tem pessoas que têm até um grau menos grave da acne inflamatória e já
nos primeiros sinais já começa uma evolução ruim. Isso é particularmente observado quando nós, ao examinarmos o paciente, nós observarmos a zona T. A zona T é aquela região que compõe a testa, o nariz e vai até o queixo. Se na zona T o paciente tiver acne, geralmente não costuma deixar muito a cicatriz, geralmente. Mas se o paciente tiver acne na zona T e também no que nós chamamos de zona U, que são as bochechas, se tiver na zona T e na zona U, aí é perigoso. Já é um indicativo de que o paciente pode evoluir para as formas cicatriciais de acne. E muito importante ver os familiares. Pais com cicatrizes de acne, familiares próximos com cicatrizes que evoluíram com cicatrizes de acne, têm maior chance de também terem cicatrização inestética. Bom, então tem essa questão genética, ou seja, se a pessoa começa a ter aquelas cicatrizes de acne, não adianta ficar torcendo para ir embora, porque é genético e tem que procurar o tratamento, é isso? Ah, sim, é bastante grave. Quando as pessoas têm cicatrizes, é um quadro considerado muito grave, de alerta, bastante importante. É melhor prevenir, tratar nas formas recentes, do que você deixar evoluir. O tratamento das cicatrizes é bastante difícil. Tá, e essas cicatrizes, elas falou da zona T, né? Falou da questão das bochechas e tudo, mas elas também podem aparecer no corpo, né? Sim, exatamente. A acne é uma condição que pode ocorrer em qualquer local onde você tem inflamação da unidade pilosebácea. Isso ocorre no rosto e também ocorre em áreas do tronco, principalmente nas partes superiores do tronco. A região dos ombros, a região do peito, a região da parte superior das costas. E a acne nesse local costuma evoluir pior, ela costuma dar mais trabalho, ser mais resistente e, se a pessoa tiver tendência genética, uma chance muito grande de evoluir para cicatrizes. Agora, essas acnes que dão nas costas, por exemplo, é um problema isso, né? Porque você fala assim, não pode espremer, não pode apertar. Mas quem já teve, eu já tive, acho que todo mundo já teve acne nas costas, você chega no final do dia, vai tirar sua camisa e você vê lá aquela bolinha de sangue ou da gosminha qualquer ali, porque acaba estourando, né? Sim, é verdade. Isso ocorre tanto no rosto quanto no tronco, é verdade, sim. E aí a gente faz o quê, doutor? A gente sabe que às vezes a pessoa está dormindo com uma espinha, esfrega o rosto no travesseiro, ela inflama, estoura. Nas costas, isso que você falou é bem verdade. A pessoa passa o dia inteiro com aquela lesão e volta para casa, a camisa está estourada. Então, aí já é um quadro bem grave. Não dá para você ter esse tipo de lesão e achar que está tudo normal. Realmente é um quadro que não está evoluindo bem. Você tem que tomar alguma medida, que vai desde a higiene e da limpeza, que tem que ser com sabonetes adequados para acne, geralmente 2 vezes ao dia, de manhã e à noite, lavar o rosto, não lavar demais por aquilo que nós conversamos, uma oleosidade básica na superfície da pele é necessária e desejável. Se você lavar demais, você pode até ter um rebote. Então, você começa aí com medidas de higiene e limpeza. Ou seja, lavar o rosto demais pode provocar mais acne, é isso? Na verdade, você pode causar inflamação, irritar a pele. A inflamação, nós vamos ver que está ligada ao processo de formação de cicatrizes inestéticas e de manchas na pele. Tá certo. Ok. Bom, aí, doutora, tem mais algumas coisas, porque sabe que o que a gente mais recebe de pergunta no portal Dermatologia é sobre acne, né? Acne é o assunto campeão. Sim, eu imagino. Sabe que as pessoas me falam? Eu acho que é porque a acne começa com A, é a letra A do alfabeto, deve ser alguma... Não, não é verdade. Na verdade é porque é muito frequente. Esqueci de falar, mas acredita-se que cerca de 85% da população que a gente considera da civilização ocidental, que tem o nosso estilo de vida,
tenha ou vá ter acne em algum período da vida, sabia? É um dado bem interessante. Acho que é por isso, então, né? Por isso, e não pela letra do alfabeto, que a acne é tão solicitada. Não, tá certo. Bom, então a acne é tão solicitada, todo mundo quer saber como é que trata, como é que ela surge, o que que vai. E que tipo Porque tem vários tratamentos, né? Então, você já falou aqui que tem cremes, tem remédios que a pessoa ingere. Então, que tipo de tratamentos que tem para acne? E uma pergunta que chega também bastante aqui no portal é se os remédios para acne são antibióticos. Ah, olha, os tipos de tratamento, geralmente nós dividimos em tratamentos locais, tópicos, que você aplica no local, tratamentos sistêmicos, são tratamentos via oral, e os procedimentos cosméticos para tratamento da acne. Vão desde laser, limpeza de pele, peelings, usando vários tipos de ácidos ou peelings mecânicos, enfim. Basicamente, nós dividimos nesses 3 grupos. Tratamento tópico geralmente é gel, creme, sabonete. Nós vamos ter ativos nos géis e nos cremes, que são ativos com ação desde antibacteriana, podemos ter até o antibióticos tópicos. Nós evitamos antibiótico tópico, né, por causa do problema da resistência bacteriana, mas nós temos agentes antimicrobianos, anti a bactéria da acne, que são, por exemplo, o peróxido de benzoíla. O peróxido de benzoíla é um produto que tem uma ação bactericida, ou seja, mata a bactéria, e ele não causa resistência bacteriana, ele não é considerado um antibiótico e ele é um antibacteriano de venda livre. Vários produtos anti-acne que são colocados no mercado, que são aqueles de venda livre, que fazem propaganda na TV, no rádio, em revistas, são com peróxido de benzoíla. Outro ativo também bastante popular e que também tem vários produtos de venda livre é o ácido salicílico. O ácido salicílico é um agente tópico que diminui bastante aquela impactação, aquele acúmulo de células velhas, desobstruindo os poros. Então é um produto bastante interessante, muito encontrado em sabonetes, em géis, tudo que seja de higiene e limpeza e tratamento da acne, até naquelas canetinhas secativas, onde você tem um produto que as pessoas gostam muito, que é uma canetinha que você passa em cima da pele que tem acne. Essas canetinhas costumam ter uma base colorida que disfarça a lesão, ou peróxido de benzoíla, ou peróxido de benzoíla junto com ácido salicílico, ou ácido salicílico junto com derivados do enxofre. São esses ativos que geralmente são usados. E nós temos vários outros ativos tópicos, a vitamina B3, que é a niacinamida. Nós temos vários outros agentes para tratamento. Basicamente, os tratamentos tópicos, nós estamos muito bem abastecidos. Os tratamentos via oral, nós temos o grupo dos antibióticos. Não, mas antes da gente entrar nos tratamentos via oral, doutora, deixa eu cortar, desculpa te cortar, mas antes da gente entrar nos tratamentos via orais, esses tratamentos tópicos são, alguns deles a pessoa pode fazer em casa sem o médico, outros são peelings que ela faz no consultório. Esses como tratamentos para acne leve são comprados em produtos em locais que nós chamamos de autosserviço, né? Que são farmácias, supermercados, a pessoa compra e ela leva para casa, segue as instruções. Se melhorar, ótimo. Quem acompanha os seus filminhos na farmácia sabe disso, né? Porque sempre tem lá alguma dica. Isso mesmo, eu encontro coisas muito boas e muito interessantes nas farmácias. Então, fica a dica pro pessoal aqui acompanhar no Instagram da doutora Érica os filminhos na farmácia, que sempre tem novidade, sempre tem dica boa. Sim, e a pessoa resolve sim, em casa. São geralmente casos leves que vão melhorar com essas medidas. E os tratamentos já via oral, já não, já são para aqueles casos em que o paciente não tem uma melhora, e nós vamos ter que fazer uma intervenção com os medicamentos via oral.
Os medicamentos via oral, nós temos o grupo dos antibióticos, mas também nós temos os não antibióticos. Nós temos, às vezes, tratamentos hormonais. Por quê? Porque nós temos, principalmente no adulto, que você me perguntou, alguns hormônios que podem estar desequilibrados, principalmente nas mulheres que têm a síndrome dos ovários policísticos, o tratamento vai ser hormonal. E nós temos também os tratamentos com a isotretinoína oral. A isotretinoína oral é um comprimido, é um derivado da vitamina A, só que ele é específico. Quando tomado via oral, ele vai especificamente lá para a glândula sebácea. É claro que ele pode atinge outros órgãos, porque é uma medicação via oral, que se espalha muito bem no organismo, mas preferencialmente ela vai atuar na glândula sebácea. Ela vai controlar essa secreção sebácea que levou à geração de sebo e a obstrução do poro. Então, ela vai direto no problema da acne. Então, é uma medicação bastante eficaz, né? Eu considero uma medicação de escolha para os casos graves de acne. Se a pessoa não puder fazer o uso da vitamina A, que é a isotretinoína oral, nós vamos ver as outras alternativas. E os tratamentos que são feitos em procedimentos como os peelings, podem ser peelings com ácidos ou peelings mecânicos, como o peeling de cristal, peeling de diamante. E também nós vamos ter os tratamentos com lasers, os lasers que podem ser também utilizados em conjunto com a luz intensa pulsada, que são um tipo de luz que nós escolhemos o comprimento de onda que atinge ou a glândula sebácea, diminuindo a inflamação, ou atinge até a própria bactéria da acne, fazendo aí a morte, né? Nós conseguimos comprimentos de ondas que esterilizam as bactérias da acne. Então, são uma infinidade de tratamento para acne. O importante é a pessoa buscar ajuda quanto antes para evitar as sequelas. Tá. Tem uma coisa, a senhora estava falando aí de alguns medicamentos e tal. E mulheres grávidas? A gravidez, ela piora o quadro de acne? Ela não altera? Olha, a acne durante a gravidez, ela pode melhorar, pode ficar igual ou pode piorar. Ou seja, ela é imprevisível. Cada pessoa vai ter a sua evolução, é imprevisível. Nós vamos acompanhar, vamos usar medicamentos tópicos. Os medicamentos via oral vão estar proibidos durante a gravidez, porque há risco sim de uma formação fetal. Então, durante a gestação, casos graves de acne, nós vamos ter que ter um acompanhamento bastante em conjunto com o obstetra, a gestante, o médico, um acompanhamento multidisciplinar, porque vários medicamentos vão interferir sim com o concepto. Ou seja, a mulher que pretende engravidar, é bom ela já avisar isso para o dermatologista na hora de procurar o tratamento. Sim, importantíssimo, sem dúvida. Tá certo. Bom, falou também um pouquinho dos tratamentos a laser. O que existe hoje em dia para isso? Olha, os tratamentos a laser evoluíram bastante. Nós vamos ter tanto o que nós chamamos, que entra na categoria do laser, que é a luz intensa pulsada, que tem vários comprimentos de onda. Nós geralmente selecionamos o comprimento de onda bactericida, ou seja, que mata a bactéria. Nós vamos ter também os lasers, que vão atuar nas cicatrizes de acne. Nós não queremos que o paciente tenha cicatriz, mas se ele tiver, nós vamos associar vários lasers. Lembra que quem tem cicatriz, aí sim é um sofrimento grande, por quê? Nós precisamos associar várias técnicas, às vezes vários lasers, vários comprimentos de ondas diferentes, para poder estimular aquela região. E também nós vamos ter os outros procedimentos onde nós utilizamos LEDs. Não é um laser, a luz de LED
é considerada à parte, são diodos emissores de luz, mas quando nós falamos de laser de maneira geral, nós também colocamos que o LED também pode ser utilizado em formato de máscaras ou de placas que são aplicadas no consultório, nos pacientes para tratamento de acne. Aí nós tem que tomar muito cuidado com o tipo de comprimento de onda. Tem algumas que melhoram a acne e tem outras que pioram. Então, o manejo tem que ser com cuidado. Eu vejo que muitas pessoas têm aquelas máscaras de LED em casa e elas vêm com várias cores: vermelho, azul, magenta, que é a violeta, às vezes vem com a cor âmbar, e eles ficam usando indiscriminadamente. Muito cuidado, porque aquilo realmente é um tratamento. Não é uma máscarazinha que a pessoa vai usar em casa de qualquer maneira, ela precisa de uma orientação. Alguns comprimentos de onda dos LED são indicados para acne, outros vão atrapalhar. Então, é preciso bastante orientação, mas nós estamos bem servidos de equipamentos para os tratamentos de cicatrizes. O problema é que a cicatriz é muito difícil de resolver e de tratar. Então, nós temos que prevenir. Bom, doutora, estava falando sobre os tratamentos com laser e durante muito tempo a gente ouviu que peles negras ou peles mais morenas não poderiam utilizar laser para tratar acne, para tratar cicatriz de acne. Isso ainda é verdade? Isso era verdade? Ainda é verdade? Mudou? Como que funciona isso, doutora? Parcialmente verdade. No início, realmente, nós não poderíamos, né, não podíamos aplicar o laser nas peles negras, nas peles morenas, um alto risco de queimadura. Hoje nós temos comprimento de ondas longos, que eles penetram profundamente na pele, mas sem atingir as camadas superficiais onde fica a melanina. Então, com isso, nós temos uma segurança maior no tratamento das peles morenas e nas peles negras. Então, hoje em dia, nós temos sim, mas não é qualquer aparelho, não é qualquer equipamento. E a pele negra precisa ser preparada antes de ser submetida a esses tratamentos. Precisa tomar muito cuidado. Ou seja, é procurar uma clínica que tenha o equipamento certo, um médico que tenha proficiência no assunto, mas sim, tem tratamento para pessoa com pele negra. É isso. Sim, tem tratamento, mas realmente a pessoa precisa selecionar bem o lugar, né, em onde ela vai se Tá. tratar. Outra coisa que a gente recebe bastante aqui, doutora, limpeza de pele, piora a acne, melhora a acne, espremer lá os cravinhos e tirar. Olha, na verdade é o seguinte, a acne, quando ela é só comedoniana, ou seja, aqueles cravinhos, uma acne não inflamatória, você pode liberar uma limpeza de pele, sim, sem problema nenhum. Ela vai ajudar, então, remover os comedões, que são os cravinhos brancos, os cravinhos pretos. Isso vai ajudar no aspecto geral da pele, na aparência ah, do indivíduo. Ele fica mais satisfeito, fica com a pele lisinha, uniforme. Então, tá liberado, é permitido sim. Se o paciente já tem uma acne inflamatória ou já está evoluindo para alguma cicatriz, aí não. Aí nós temos sim que restringir a limpeza de pele, só pode ser feita sob orientação médica, realmente para evitar que você tenha alguma infecção ou disseminação das bactérias do local, com formação de cicatrizes e com todos os inconvenientes. Bom, aí vai também um pouco da experiência da pessoa em perceber como fica a pele dela depois de uma limpeza, né? Isso, exatamente. Doutora, deixa eu fazer uma pergunta agora em causa própria. Porque tem a acne, não pode espremer, não pode mexer. E quem tem que fazer a barba? Ah, Porque a gente toma um cuidado, a gente faz malabarismo com a gilete, sabe? Vai fazendo em volta ali. Mas chega uma hora que não dá, né? Ela acaba estourando uma outra. eu imagino.
Para esses casos é que nós temos aquelas loções antissépticas pós-barba. Então, o que acontece? Você tenta não agredir a acne, mas realmente fica bastante difícil. Para esses casos, passe uma loção pós-barba. Ela tem propriedades antibacterianas que vão ajudar as bactérias da acne a não evoluírem. Tá? Agora, você precisa ver, se você tem um quadro leve de acne, só isso resolve. Se você não estiver bem com isso, se for um quadro mais grave e você tiver muitas lesões, você só com a ação bactericida do que você usa de tópico não melhorar, então você tem que procurar sim a ajuda de um dermatologista. Doutora, tem mais alguma orientação, alguma dica que a senhora gostaria de dar para os nossos e nossas ouvintes? Ah, sim, tem sim. As novas diretrizes indicam que o tratamento da acne tem que ser o mais precoce possível e o mais agressivo possível. Isso mesmo, o mais agressivo, no sentido de não devemos esperar que as lesões evoluam e piorem e deixem cicatrizes. Você deve iniciar o tratamento com o máximo possível de recursos para ocorrer a melhora o mais rápido possível, para ter a menor chance da formação de manchas e de cicatrizes inestéticas. Então, isso é uma nova abordagem que considera não só o aspecto clínico da lesão, mas a qualidade de vida do paciente. Isso é bastante importante. Ou seja, quanto antes começar, melhor. Esse é o recado. Exatamente. Doutora, então de novo, muito obrigado por participar aqui do nosso podcast. Estamos iniciando o DermaCast. Eu que agradeço o convite. Agora eu queria deixar um recado para quem quiser falar conosco. O caminho é entrar no site dermatologia.com.br, clicar em podcast e deixar sua mensagem ou sugestão de pauta. Lembrando que esse podcast está disponível no site dermatologia.com.br e no Spotify. Então, muito obrigado por ficarem conosco e até a próxima.